O JPP apresenta hoje no Parlamento Madeirense um projeto de resolução que recomenda a regulamentação do programa que está há mais de 2 anos parado, como o Diário destaca na sua edição de hoje. Oportunidade para o deputado Carlos Silva lamentar a propaganda do Executivo madeirense em torno do Casa Própria. A propaganda é legítima? A propaganda é legítima? Sim, claro. A propaganda de um governo é legítima, mas a propaganda tem que ser consequente, não enganadora. Tudo isto a propósito do projeto de resolução que o Juntos pelo Povo traz hoje a esta Casa, a qual recomenda ao Governo Regional da Madeira que regulamente o Decreto Legislativo Regional número 25/2023/M, de 14 de julho, que cria o Programa de Incentivos à Promoção de Habitação Económica, designada Casa Própria. Vamos à história. A 7 de julho de 2023, foi discutido no plenário a proposta do Governo Regional com vista à criação de incentivos à promoção de habitação económica, designado Casa Própria. O atraso na implementação desta medida, em mais de 2 anos, só é prova que os propósitos eleitoralistas do programa Casa Própria, recorde-se as eleições ocorridas a 24 de setembro desse mesmo ano, e não da verdadeira preocupação deste Governo Regional PSD-CDS em resolver este drama social que é a falta de habitação acessível aos residentes e trabalhadores, classe média e jovens da Madeira e do Porto Santo. PS chega à Iniciativa Liberal, embora com posições distintas sobre as medidas necessárias para enfrentar o problema da habitação. Destacam o facto de 2 anos depois da aprovação no Parlamento o programa Casa Própria ainda não estar regulamentado, como defende o JPP no projeto de resolução. Avelino da Conceição acusa o Governo Regional de continuar a mentir à população. Hoje falamos de um dos temas mais sensíveis e mais urgentes da nossa sociedade, que é o direito à habitação. O programa Casa Própria foi anunciado como uma grande solução para os problemas da habitação, mas na prática o que vemos é que as famílias continuam à espera, que os jovens continuam sem conseguir sair de casa dos pais e que os rendimentos não acompanham o preço das casas. Em Mexico, como muitos outros concelhos da Madeira, a promessa ficou aquém da realidade. Foram prometidas dezenas de habitações acessíveis, mas quantas foram realmente construídas? Quantas famílias conseguiram, efetivamente, uma casa com dignidade? Casa Própria não pode ser um cartaz eleitoral. Tem de ser um compromisso real com as pessoas. Tem de garantir uma habitação a preços justos, do apoio às famílias de classe média baixa, a condições para fixar jovens no concelho. Também o Hugo Nunes do Chega considera que é necessário regulamentar o Casa Própria, embora defenda medidas mais vastas. O JPP traz-nos uma proposta para recomendar ao Governo Regional que regulamente o programa Casa Própria, criado em 2023 e ainda sem execução prática. Tem razão numa coisa. 1 ano e meio depois da sua aprovação, o programa continua parado, sem portarias, sem prazos e sem resultados. Mas erra ao tratar o problema da habitação como um assunto apenas técnico ou administrativo, quando o que está em causa é a incapacidade política de quem governa há quase meio século e o silêncio cúmplice de quem devia fiscalizar e não o faz. Hoje, a Madeira tem preços médios de arrendamento superiores a 1.000 euros por um T2 e a 1.500 euros por um T3. Por seu lado, Gonçalo Maia Cabelo, da Iniciativa Liberal, considera que o Casa Própria nada vai resolver, até porque é burocrático e pouco eficaz. E a minha conclusão, que vale o que vale, como é óbvio, mas é a minha, é que este programa não terá eficácia absolutamente nenhuma. É bem intencionado, como é óbvio, mas é realmente uma teia de burocracia, um emaranhado de critérios objetivos e requisitos objetivos e subjetivos,
de uma dependência de terceiros, desde logo protocolos com bancos, com instituições financeiras, e, portanto, a minha modesta opinião é que este programa, por si só, não resolverá qualquer problema da crise da habitação, e acredito que, se algum dia vier a ser regulamentado, e é isso que estamos aqui a discutir hoje, contar-se-ão pelos dedos de uma ou duas mãos os empreendimentos habitacionais que serão construídos ao abrigo deste programa Casa Própria. Na maioria houve outros temas. O social-democrata Carlos Fernandes usou da palavra para sublinhar o desemprego, que deixou de ser, na sua ótica, um problema estrutural. A empregabilidade na Madeira continua a registrar uma evolução extremamente positiva. Jamais tivemos tantas pessoas a trabalhar na nossa região. Isto significa que o desemprego na região autónoma da Madeira deixou de ser um problema estrutural. Atualmente, embora existam 5.467 pessoas inscritas no Serviço de Emprego, verificamos uma quebra de 18,5% face ao mesmo mês em 2024. Facto que resulta de uma combinação de dinamismo económico, criação de emprego e maior confiança no mercado laboral regional. Por parte de Sara Madalena, a deputada centrista, houve um apelo à necessidade urgente de rever a Constituição. A deputada do CDS fez a intervenção política semanal na sessão plenária de hoje. Há muito não víamos um continental, se bem que do norte e não propriamente do centralismo lisboeta, falar de autonomia com a mesma convicção de um ilhéu, de um madeirense. Tais intervenções enfatizam o sucesso e o mérito da nossa autonomia, ratificando, citando o Sr. Presidente da Assembleia da República, que um país sólido não teme as suas autonomias, outro sim se orgulha delas, fortalecendo-as. Esta ideia, clara e precisa, traz à tona cada vez mais a perentoriedade da revisão constitucional e da Lei das Finanças Regionais, para uma autonomia que já deu provas da sua força, unidade, necessidade e até lealdade. Os assuntos que dominaram amanhã no Parlamento, ou parte delas, já que também houve abordagens ao metro de superfície, matérias que iremos recuperar em futuros espaços de informação aqui na TSF, neste que é o segundo dia de visita do Presidente da Assembleia da República à região. Já Pedro Aguiar Branco foi esta manhã ao Madeira Tecnopol, no campus universitário da Penteada. Oportunidade para ouvir um alerta do Secretário Regional do Turismo, Ambiente e Cultura, que destacou a importância da cooperação nacional na gestão de recursos naturais. Administrar o mar, gerir o mar, não é uma disputa de competências, nem deve ser uma disputa de competências, deve ser um entendimento nacional. E nós temos verificado aí muita dificuldade. Aliás, ontem no jantar, quando Vossa Excelência se dirigiu aos presentes e referi a questão da centralidade de Lisboa, julgo que estamos na presença de alguém que pode, e tem feito isso, mas pode também olhar para a Madeira com essa mesma dificuldade que sentimos aqui. Nós temos uma área protegida muito grande, 89% do nosso mar é às 12 milhas a área protegida. Nós temos liderado determinados projetos internacionais que nos têm valido uma credibilidade muito grande. Temos competência, temos interesse, temos vontade e temos a necessidade de gerir o mar. Infelizmente, por questões da evolução política, há alguns anos esta parte há um certo distanciamento da liderança que existia anteriormente nas políticas do mar e há um atraso significativo no que diz respeito à autonomia na gestão dessas mesmas competências. E esta era uma ocasião em que eu deixava só esta nota política, sabendo que era do interesse de todos a maior capacidade de gerir aquilo que é o recurso do futuro e que é aquilo que nos rodeia e que é a nossa fronteira natural.
Eduardo Jus a reclamar uma cooperação nacional na gestão de recursos naturais, na presença do José Pedro Aguiar Branco, que acaba de reunir com o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, na Quinta Vigia. Albuquerque destacou a necessidade de atualizar a lei das finanças regionais, considerando a atual caduca e iníqua. Declarações ainda não editadas, mas que vamos ouvir obtidas há instantes. Dizer que foi uma grande honra e um prazer receber aqui a segunda figura do Estado, o Sr. Presidente da Assembleia da República, quem sou amigo pessoal há muitos anos. Tivemos a ocasião de falar sobre os grandes desafios no contexto e no quadro nacional que se colocam à região. O primeiro é, sem sombra de dúvida, a necessidade de atualizarmos e revermos a Lei das Finanças Regionais. A Lei das Finanças Regionais é uma lei que está caduca, é iníqua e que, neste momento, precisa de ser urgentemente revista. Nesse sentido, acho que é importante sublinhar que a Lei das Finanças Regionais tem que assegurar as suas obrigações constitucionais do Estado relativamente às regiões, no que toca à saúde, nos sobrecustos da saúde, os sobrecustos da educação, a proteção civil, os transportes e um conjunto de itens que fazem parte da outra periferia destas regiões. Por outro lado, também tivemos a ocasião, como aliás ainda ontem o Sr. Presidente da Assembleia da República falou, da necessidade, passados 50 anos da instituição da autonomia, foi uma das maiores conquistas do 25 de Abril e da implantação da democracia em Portugal, assegurar que as regiões, dentro do princípio da subsidiariedade, têm os poderes democráticos nas suas assembleias necessários a assegurar o seu próprio desenvolvimento. E sem pôr em causa, porque isso está fora de questão, a unidade nacional. Ou seja, o princípio da soberania deve ser um princípio funcional, apto a garantir às regiões os instrumentos para assegurar o seu próprio desenvolvimento, assegurando um conjunto alargado de poderes legislativos para as próprias Assembleias Democráticas das regiões poderem tomar as suas decisões. Uma coisa é um território continental com continuidade territorial, outra coisa é um território que está a 900 e tal quilómetros do território continental e que tem especificidades muito próprias para assegurar o seu desenvolvimento. Em que aspectos, Sr. Presidente? Todos os aspectos. Olha, vou-lhe dar um exemplo. Olha, esta história da lei das TVDs, a história da cogestão foi chumbada de uma forma completamente grotesca pelo Tribunal Constitucional, da cogestão do mar e do mar territorial, onde nós temos que assegurar esta gestão e, no fundo, o que o Tribunal Constitucional veio dizer é que isto era uma propriedade, era da soberania. A soberania está no povo, não está nos poderes de Lisboa. Sr. Presidente, qual é a razão de ontem o Governo Regional não estar representado na sessão solene na Assembleia? É uma razão prática, não tem nada a ver com... Aliás, o interlocutor do Sr. Presidente é a Presidente da Assembleia, quem representa a Madeira. Foi porque nós tivemos uma reunião ontem preparatória do orçamento e, obviamente, tive a ocasião de esclarecer que não tinha nada a ver com outra razão. Defenderia então mais autonomia para a gestão do mar, é isso? Para o mar e para tudo o que é necessário, porque nós, neste momento, nós precisamos, no século XXI, e com as mudanças que estão a ocorrer no contexto mundial, na própria geopolítica mundial, nós temos neste momento que ter instrumentos para podermos legislar e assegurar o desenvolvimento da Madeira. Nós não podemos ficar amarrados a princípios que neste momento estão perfeitamente ultrapassados. Ou seja, há um quadro legislativo que foi forjado e adaptado a uma época que já não existe. Não é? Portanto, as leis têm que estar ao serviço dos cidadãos e das comunidades. E é preciso adaptar as leis àquilo que são as necessidades de desenvolvimento e de coesão das sociedades. As declarações de Miguel Albuquerque após esta reunião com o Presidente da Assembleia da República, Aguiar Branco, que também já teceu considerações, voltando a salientar o reforço que a autonomia merece ter por ser um valor democrático nacional. Podemos ter trocado impressões sobre vários temas. 2026 é a comemoração dos 50 anos da autonomia. E a autonomia faz parte da história democrática do país e é um valor nacional que nós devemos celebrar, não só na dimensão regional, mas também em Lisboa, na dimensão nacional. Portanto, é um ativo da nossa democracia que devemos celebrar e festejar. A própria Constituição prevê os seus momentos de revisão.
significa que a dinâmica que as sociedades vão tendo ao longo dos anos, a nossa própria Constituição reconhece que isso é uma realidade e define a periodicidade, a forma e o modo de essa revisão acontecer e que não há dogmas para se poder tratar. As questões em democracia tratam-se de um debate aberto, democrático, com a capacidade de esgrimir os argumentos que conduzem, e todos desejamos, àquilo que seja melhor para a região autónoma, no caso, e para o país no seu todo, para a República. Não tenho a mínima dúvida que é desse binómio que resulta o que todos desejamos, que é, na política e num país, que é servir melhor os interesses e os anseios das populações, que, como o Sr. Presidente disse, e é verdade, são dinâmicos, mudam contextos e nós temos que ser capazes de adaptar. O impulso para que as revisões aconteçam, nomeadamente a Constitucional, resulta daquele impulso que tem de ser dado pelos grupos parlamentares e pelos deputados, nos termos que a própria Constituição prevê, e, portanto, essa matéria, a seu tempo, seguramente que poderá ser colocada num debate aberto, branco, para o qual depois é necessário haver a maioria qualificada para que sejam aprovados. Devemos ver isto com uma normalidade em democracia, de forma como deve ser, que é através do debate nós resolvemos os problemas de um país. Ficam as primeiras impressões deste encontro entre o Presidente do Governo Regional e o Presidente da Assembleia da República, que hoje termina a visita oficial à região, numa altura em que a própria República lança um estudo para a alegação férrea ao continente. O Diário dá conta que a avaliação económica ou financeira, cujo concurso público foi agora lançado por 220 mil euros, vai analisar o mercado, estimar a procura, o custo da operação e apresentar possíveis modelos a adotar. Depois da adjudicação, o primeiro relatório tem de ser entregue em 50 dias. Uma decisão que ocorre ao mesmo tempo que a Assembleia da República aprova uma resolução que recomenda a criação de uma estrutura para apurar quanto custa viver na Madeira e nos Açores. A resolução recomenda que seja criada uma estrutura de missão independente e multidisciplinar para avaliar de forma objetiva e comparada quanto custa viver nas regiões autónomas. Pretende-se que seja garantida uma composição plural da referida estrutura, assegurando a inclusão de representantes de todos os partidos representados na Assembleia da República, bem como do Governo e dos Governos Regionais da Madeira e dos Açores. A estrutura deve integrar também entidades académicas e científicas de reconhecida competência nas áreas de economia regional, finanças públicas e ordenamento, bem como planeamento e coesão territorial. Confrontado com a resolução, o Presidente da Assembleia da República admitiu não ter opinião por desconhecê-la, mas assume-se como defensor do escrutínio. Não tenho opinião porque não tenho conhecimento dessa... A resolução foi publicada hoje em Diário da República, foi uma resolução aprovada na Assembleia da República. Mas se das resoluções todas que são aprovadas me quiser fazer um teste em relação a todas as resoluções, há 10 partidos, há centenas de resoluções que são aprovadas e eu não estou a par e passo delas todas com esta pontualidade que me está a dar. Quando puder avaliar, direi. Mas, de qualquer maneira, devo dizer que acho que é útil que aconteça esse tipo de avaliações, como é óbvio. Mas estando na Madeira e sendo uma resolução que diz respeito às regiões autónomas, acho importante haver também esta avaliação e escrutínio para saber quanto custa. Tudo que seja escrutínio, tudo que seja transparência, tudo que seja saber e conhecer os dados é sempre uma coisa boa, não é uma coisa má. E muitas vezes criam-se fantasmas onde eles não existem. E, portanto, tudo que seja escrutínio, avaliação e conhecimento daquilo que tem a ver com, inclusive, os dinheiros públicos, acho que devemos encarar isso com naturalidade. As declarações de Aguiar Branco sobre o estudo que a República quer fazer para avaliar o custo de vida na Madeira. 5 sindicatos da função pública foram unânimes ao defender que o orçamento da Madeira para o próximo ano deve valorizar mais os trabalhadores e promover uma distribuição mais equilibrada da riqueza, tendo apresentado várias propostas
ao Governo Regional, a valorização das carreiras e o subsídio de insularidade são algumas das reivindicações, conforme refere o sindicalista Ricardo Freitas. Criando condições que possam complementar o subsídio de refeição, por exemplo, criando condições para o subsídio de insularidade no Porto Santo, que inexplicavelmente continua ainda com os cortes da Troika e que foram colocados, criando condições para que haja um respeito pelas carreiras regionais, que terão de ser valorizadas e que nós próprios já negociamos com alguns secretários e que irão ser colocadas no orçamento, mas que tem de haver dotações suficientes para essas carreiras. A opinião de Ricardo Freitas, que ontem apresentou reivindicações na reunião preparatória do Orçamento Regional do próximo ano. Por falar em Sindicato Nacional de Motoristas e outros trabalhadores, informa que hoje há plenário que poderá causar constrangimentos no serviço regular de transporte de passageiros transportados pela SIGA Rodoeste. O plenário ocorre entre as 3 e as 6 da tarde. Após um dia de descanso, o plantel de futebol do Nacional retomou os treinos com um jogador mais motivado do que nunca. Caso de Francisco Gonçalves, o jovem defesa central, admite que ter marcado um dos golos da vitória na Taça de Portugal serve de incentivo para continuar a trabalhar e até ganhar espaço no 11 titular. Sim, senti-me bem, sinto que é fruto do meu trabalho, sinto que é fruto daquilo que tenho vindo a fazer até agora. Não quero parar por aqui, quero continuar a trabalhar para conseguir ganhar o meu espaço. Sobre o jogo da Taça em que o Nacional venceu o Rebordelo por 3-1, o defesa madeirense entende que a boa entrada no jogo foi decisiva. Foi um jogo importante, um jogo histórico para o Rebordelo. E, independentemente da divisão onde jogam, sabíamos que eles queriam se mostrar, queriam jogar o jogo e criar-nos dificuldades. Entramos tranquilos, entramos com o ADN que costumamos entrar em todos os jogos, conseguimos resolver bem o jogo na primeira parte e assim gerir o jogo para o resto do jogo. Depois da vitória frente ao Rebordelo para a Taça, o Nacional já começou a preparar o jogo em casa do Estoril com olhos postos na vitória. Vamos trabalhar amanhã mais profundamente sobre o Estoril. Sabemos que é uma equipa que joga bem, quer jogar o jogo. Mas sim, trabalhamos jogo a jogo. Vamos pensar naquilo que é o dia da manhã, para seguir no fim de semana conseguirmos os 3 pontos. A preparação para a jornada 9 do campeonato continuou esta manhã com uma sessão às 10h30, a outra à tarde, às 4h. O jogo disputa-se domingo na Casa dos Canarinhos por volta das 15h30. No Facho, saiba que hoje há a 9ª edição da Conferência Inovação e Futuro, a partir das 3 da tarde, no Hotel Savoy Palace, no Funchal. Tem como tema Think Big, oportunidades sem fronteiras. Este evento propõe uma tarde dedicada à inovação, tecnologia e networking, reunindo fundadores, empreendedores, estudantes, investidores e a comunidade tecnológica para explorar ideias sem fronteiras e descobrir novas oportunidades. A conferência é organizada pelo Diário e entre os oradores destaca-se o compositor madeirense Pedro Macedo Camacho, a ativista marroquina Yasmina Benzliman e ainda Vítor Gonçalves, que é engenheiro informático, Luís Ferreira, que é investigador madeirense, e uma empreendedora internacional, Michelle Maré.